Olá! O trabalho a seguir traz um panorama sobre a educação infantil, no que diz respeito à importância da ludicidade para o aprendizado e desenvolvimento das crianças com o intuito de preparação para a alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental. Apresenta também um breve histórico sobre a alfabetização e de que forma o jogo e as brincadeiras tornam-se aliados nesse processo tão importante para o ingresso das crianças no universo da leitura e da escrita. Espera-se que o material possa contribuir para o cotidiano de professores da educação infantil e de estudantes de pedagogia, ao planejarem dinâmicas ou brincadeiras que levem em consideração o estágio de desenvolvimento de seus alunos. Olá, boa noite. Eu sou Ana Carolina, estudante da Univesp, e essa é a apresentação do projeto integrador do curso de Pedagogia do 8º bimestre. Alfabetizar tem sido um desafio através dos tempos, e muitas dúvidas seguem recorrentes, principalmente sobre a melhor forma de ensinar a língua escrita. Muitos foram os métodos utilizados, teorias criadas, estudos desenvolvidos, mas a principal pergunta que fica é de que forma que a criança aprende. A compreensão do processo de desenvolvimento das crianças pode levar a uma prática pedagógica que traga mais resultados no processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, uma das principais atividades presentes na infância e na educação das crianças é a brincadeira. É natural e necessário que as crianças brinquem a maior parte do tempo, pois é nesses momentos que elas desenvolvem suas habilidades motoras, psíquicas, físicas, além da interação com o espaço, com outras crianças e também o seu autoconhecimento. Porém, para que o desenvolvimento aconteça, esse brincar dentro da educação deve ser planejado, acompanhado e avaliado do ponto de vista pedagógico, para que as relações de aprendizagem possam ser efetivadas da melhor forma possível. Olá, eu sou Isaura de Almondes Bezerra, estudante do curso de Pedagogia pela Univesp. Dando continuidade ao assunto, para muitas pessoas os jogos e as brincadeiras não fazem parte do contexto escolar, por isso não poderiam ser utilizados como método de aprendizagem. Porém, grandes estudiosos deixaram as suas contribuições sobre esse assunto. Um deles foi Piaget, que utilizou os jogos como atividades indispensáveis na busca pelo conhecimento. Isso porque, para ele, a inteligência só se desenvolve para preencher uma necessidade. Por isso, o professor deve provocar no seu aluno a necessidade daquilo que ele quer transmitir, além de despertar a curiosidade dele para o novo. Nesse sentido, os jogos podem ser grandes aliados como um meio de as crianças terem que resolver conflitos, criar estratégias, chegar a descobertas, agir sobre as coisas, além de desenvolver as relações sociais e também o senso de cooperação entre a equipe. Esses dois últimos itens têm a ver com a perspectiva interacionista de Vygotsky, que diz que é a interação social e a troca de ideias que vão tornar viáveis o contato com novos conhecimentos. Então, trazer o aprendizado numa linguagem mais familiar como o jogo pode tornar todo esse processo muito mais fácil e muito mais prazeroso, tanto para o professor quanto para o aluno, cada um à sua maneira, é claro. O professor por atingir o objetivo de ensinar aquilo que ele planejou e a criança por adquirir novos conhecimentos que vão fazer sentido para ela. Após pesquisas sobre a importância dos jogos na educação e os desafios da alfabetização, percebeu-se a necessidade da criação de um jogo para auxílio do ensino da língua escrita na educação. Brincando, a criança se desenvolve, então nada melhor do que incluir a brincadeira como proposta pedagógica. A pesquisa foi realizada em uma sala com 24 crianças de uma EMF. A professora descreveu pontos que sinalizavam quais as maiores dificuldades de aprendizagem entre os seus alunos, e dentre elas estavam a falta de concentração, de interesse e cooperação entre o grupo,
Baseando-se nessas premissas, foi desenvolvida uma metodologia que fosse capaz de transformar esses pontos que geravam dificuldade de aprendizagem em aprendizado efetivo. Os alunos não se concentravam porque não se interessavam pelo que estava sendo proposto a aprender, o formato do ensinar. Dessa forma, não cooperavam com um ambiente silencioso e propício para que a professora conseguisse explicar os conteúdos. Com base nesses pontos, um jogo foi pensado para que sua elaboração fosse desenvolvida pelos próprios alunos e, a partir de então, executada para seus fins. O jogo chama-se Tabuleiro do Conhecimento, e dentre os seus objetivos estão desenvolver as habilidades motora, perceptiva, atenção, cooperação e criatividade, reconhecimento das letras, palavras, números, sons e formatos. Para a elaboração do tabuleiro, alguns materiais foram utilizados, como cartolinas, tintas, pincéis, durex, bola, pipa, boneca, sapo de pelúcia, recicláveis entre revistas, jornais velhos, tampinhas de garrafas e garrafas PETs, caixas de papelão. Esses materiais foram utilizados em sala para a montagem da brincadeira. As cartolinas serviram para fazer um caminho a ser seguido, as tintas para colorir cada casinha. Com os pedaços de caixa de papelão, um dado foi montado e os números nele foram impressos com tampinhas de garrafa. Dos recortes de jornais foram extraídos números, letras e figuras para associação. Todas as crianças participaram da montagem do tabuleiro porque estavam trabalhando também a cooperação entre o grupo. A sala foi dividida em grupos de 4 crianças. As equipes eram adversárias e tinham como objetivo chegar até a última casa da brincadeira. A cada rodada, o dado era jogado, e o número que saísse nele determinava a quantidade de casas a avançar. Sempre que o professor notava alguma bagunça, podia aplicar um cartão verde, advertindo voltar 2 casas. Se a punição fosse ainda maior, o cartão amarelo servia para voltar 4 casas, e o vermelho para iniciar a brincadeira do zero. Cada casa tinha uma regra a ser seguida, e todas essas regras representavam o conhecimento que a criança iria adquirir. As casas eram coloridas, mas as 3 primeiras e as 3 últimas eram as cores primárias. Em uma casa tinha a letra A, e o desafio perguntava o que podemos escrever com essa letra. Já em outra casa tinha uma bola, e o desafio perguntava quais letras usamos para escrever bola. Já em outra casa, perguntava qual é a cor que estou e como fazemos para chegar nessa cor, em casos de cores secundárias. Em outra casa ainda, tinha um ursinho de pelúcia em formato de sapo e algumas letras jogadas para como escrever essa palavra. Ainda assim, mais para frente, outras casas perguntavam qual o número que estou. As regras e os desafios das casas representavam os conhecimentos que as crianças estavam adquirindo enquanto estavam brincando. As dificuldades sinalizadas pela professora que existiam na turma, como a falta de concentração, a falta de interesse e a falta de cooperação entre os alunos, foram observadas durante toda a execução do jogo. Notamos que a concentração estava presente o tempo todo, isso porque eles tinham medo de ficar para trás. Quanto ao interesse, eles demonstraram muito interesse na hora de resolver cada desafio das casinhas do jogo. E a cooperação também esteve presente, por exemplo, quando uma criança dispersava e a professora tinha que aplicar um dos cartões, fazendo com que elas voltassem em casas, os outros membros do grupo já se mobilizavam para manter a organização e não correr o risco de levarem um outro cartão. Isso foi muito interessante. Então, assim, o jogo ele foi um formato que possibilitou, sim, a absorção de conteúdo naquele momento, mas não é uma única abordagem de ensino, mas ele é um grande facilitador. E assim, ele teve sucesso não porque ele era uma brincadeira ou uma competição, mas sim porque ele possibilitou desde o início que todos participassem, tanto da construção de conteúdos, quanto na interação com os resultados. Então, assim, nós podemos perceber e verificar o quanto é importante e eficaz a inserção de jogos no processo de ensino e aprendizagem. E no caso da educação infantil, a gente pode afirmar que é também brincando que se aprende. Obrigada!